Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 45. Bons estudos! Ô mãe, por que um casaquinho azul? Como que você sabe se o neném da tia Lúcia vai ser menino ou menina? Porque semana passada a Lúcia fez um exame chamado ultrassom e ficou sabendo que o nenê que ela está esperando é um menino. Ultrassom? Mas o que é ultrassom, mãe? Ultrassom, meu filho, é um exame que as mulheres fazem quando estão grávidas, que dá pra ver o nenê lá dentro da barriga da mãe. Ai, dentro da barriga? Mas pra que serve? Serve para o médico saber se o nenê está se desenvolvendo direitinho e também para saber o sexo do bebê. Aí o médico vai dizer se é um bebê menino ou um bebê menina. Mas quando um bebê vira menino ou uma menina? Dá licença, o seu bebê vai ser um menino ou uma menina? Uma menina. E desde quando você sabe o sexo do seu bebê? Fiquei sabendo hoje. Dia 28 de junho. Faz um mês, mais ou menos. Você sabe em que momento da gestação é definido o sexo do bebê? Desde o momento que fica grávida, já sabe, né? Se é menino ou menina. A partir do 4º ou 5º mês. Não sei. É na fecundação. Logo na fecundação já se determina o sexo do nenezinho. E o que determina o sexo do bebê no momento da fecundação? Os cromossomos sexuais, tanto os da mãe como os do pai. O sexo do bebê é definido na hora da fecundação. Quer dizer, quando o cromossomo sexual do pai, contido no espermatozoide, encontra o cromossomo sexual da mãe, contido no óvulo. Aí se forma um par de cromossomos sexuais. Esse par de cromossomos sexuais carrega as características que vão definir o sexo do futuro bebê. Entendeu? Não? Então fique ligado, porque esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Você vai ver como os cromossomos sexuais são herdados dos pais. E vai ver qual a diferença entre a célula que origina um menino ou uma menina. Mãe, quer dizer que quando a sua barriga começou a crescer, eu já era um menino? Isso mesmo, filho. Eu ainda não sabia, mas você já era um menininho. Mas como isso é possível, assim, uma coisa tão pequenininha, sem forma, nada? Não é bem assim, Dudu. Pelo contrário, seus cromossomos e os seus genes já existiam desde a hora da fecundação, sabia? Cromossomos e genes, tá lembrado? Como você já viu, as informações de características como cor de olhos, cor de pele, formato da boca, do nariz, das unhas, são transmitidas aos filhos através dos genes, presentes nos cromossomos. E como você já viu, cada um dos genes aparece 2 vezes. Por isso, dizemos que as características de um indivíduo são determinadas por um par de genes. E o par de cromossomos, que carrega os genes que determinam as mesmas características, é chamado de par de homólogos. Você sabe o que determina o sexo do bebê na hora da fecundação? Não sei. Não. É o cromossomos do pai e da mãe. Acho que são os genes do pai e da mãe. O que define o sexo do bebê são os cromossomos sexuais, os cromossomos X e Y. Cromossomo X, cromossomo Y. O que é cromossomo, mãe? Cromossomos, Dudu, é onde estão localizados os genes. Genes? Ô, Dudu, faz o seguinte. Vai brincar lá fora, vai, por favor. A sua irmã precisa de silêncio para poder estudar, meu filho. Agora eu tô entendendo esse seu interesse pelo sexo dos bebês. Você tá estudando biologia. Só que eu não tô entendendo direito essa história de cromossomo X, cromossomo Y. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver. Cromossomo.
Eu tô lembrando. É o seguinte, Flávia. Nos seres humanos, os cromossomos sexuais chamam cromossomo X e cromossomo Y, tá? A presença de 2 cromossomos X formando o par de cromossomos sexuais indica que o indivíduo é do sexo feminino. Já a presença de um cromossomo X e um cromossomo Y formando o par de cromossomos sexuais indica que é indivíduo do sexo masculino. Entendi. Mas como que eu faço esse exercício que eu tenho que escrever o número de cromossomos de um indivíduo? Deixa eu ver. Em outras palavras, como que a gente pode representar os cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais? Para fazer a diferenciação entre os cromossomos sexuais e os outros pares de cromossomos, dizemos que cada pessoa possui em suas células 22 pares de cromossomos autossômicos e mais um par de cromossomos sexuais. O que significa que cada pessoa possui? Bom, é melhor a gente ver isso aí direitinho, passo a passo. 22 pares equivalem a 2 vezes 22, que é igual a 44. O que quer dizer que as pessoas possuem 44 cromossomos autossômicos, mais um par de cromossomos sexuais, num total de 46 cromossomos. Nos homens, os cromossomos sexuais são o X e o Y, formando o par XY. E nas mulheres, X e X, formando o par XX. Só que existe um detalhe muito importante. O que a gente acabou de ver se refere a todas as células do organismo das pessoas, menos aos gametas. Isso eu já estudei. Os gametas têm a metade do número de cromossomos das outras células das pessoas. Muito bem. Mas por que os gametas têm só 23 cromossomos? A resposta está aqui. Quando uma célula se forma a partir de um óvulo e um espermatozoide, ela contém 23 pares de cromossomos. Cada um desses pares é formado por um cromossomo que vem do pai e um que vem da mãe. O óvulo contém apenas um cromossomo de cada par e o espermatozoide também. E, consequentemente, os gametas vão ter apenas um cromossomo autossômico de cada par. Entendi. Então, os cromossomos do gameta masculino vão se unir aos cromossomos do gameta feminino. Isso quer dizer que um bebê tem 46 cromossomos, igual ao número de cromossomos dos pais. Isso. Pensando bem, uma pessoa tem 46 cromossomos. Já os gametas possuem 23 cromossomos. E agora, como que uma célula com 46 cromossomos pode originar gametas com 23 cromossomos? A resposta a essa dúvida é a meiose. Através da meiose, a célula se divide dando origem a 4 novas células, cada uma delas com a metade do número de cromossomos da célula original. Agora preste bastante atenção. Apesar da meiose ser um processo de divisão celular, como a gente está vendo, na verdade ocorre uma multiplicação do número de células. É que esse nome, divisão celular, surgiu por causa de observações microscópicas, em que se vê uma célula se dividindo ao meio para dar origem a 2 novas células. A meiose é um processo que ocorre com todos os cromossomos da célula ao mesmo tempo. Só que para responder à pergunta do Dudu, como é determinado o sexo do bebê, vamos considerar apenas o par de cromossomos sexuais. E para isso, vamos saber um pouco mais sobre eles. Os cromossomos homólogos são iguais e apresentam as mesmas características. Já os cromossomos sexuais, apesar de serem homólogos, apresentam algumas particularidades. Existe uma parte do cromossomo Y que possui os mesmos genes que o cromossomo X. Entretanto, existe uma parte do cromossomo X que é diferente do cromossomo Y. Consequentemente, o X e o Y não têm a mesma aparência, como acontece com outros pares de cromossomos homólogos. A função da meiose é formar gametas. Ela não ocorre no corpo todo, só nas células do ovário e do testículo. Flávia, me ajuda aqui só um minuto.
Dudu, não mexe nisso daí. Isso daí é importante. Ah, importante. O que você vai fazer com tudo isso? Olha só, essas peças vão ser muito importantes para a gente continuar a estudar a meiose. Aqui nós temos um par de cromossomos sexuais. Agora vamos imaginar que eles estão no interior de uma célula do testículo, que está preparada para entrar em divisão. O material genético de cada membro do par se duplica. E cada membro do par de cromossomos homólogos dirige-se a uma extremidade da célula. A célula se divide, dando origem a duas células, cada uma contendo um dos membros do par duplicado. Puxando um cromossomo duplicado, um para cada lado, a gente vê que cada uma das células que se formou tem apenas um dos membros do par de homólogos. O Y ficou desse lado e o X desse. Só que o material genético continua duplicado. Puxando de novo, olha aqui, a gente vai ver que o ponto de união entre as duas porções duplicadas de cada cromossomo se desfaz. E em seguida, ocorre uma nova divisão celular, originando 4 células. Você pode observar que na meiose ocorrem 2 divisões celulares. Na primeira, formam-se 2 células. E ao final da segunda, 4 células são formadas. Onde que eu tava mesmo? Aqui, meiose feminina. Se não me engano, a meiose feminina e a masculina são semelhantes. A única diferença é que nas mulheres é formado só um óvulo. É isso mesmo. Na meiose feminina, 3 células degeneram, enquanto apenas uma forma o óvulo. E além disso, a mulher possui apenas um tipo de cromossomos sexuais, o cromossomo X, enquanto que o homem forma gametas do tipo X e do tipo Y. Muito bem. Entendeu, Dudu? Ah, mais ou menos. Eu só sei que para um bebê ser um menino, ele precisa combinar 2 tipos de letra. E para ser uma menina, também precisa combinar 2 tipos de letra, não é? Juntando tudo que a gente já viu, você já pode responder a essa pergunta. Como você já sabe, na fecundação, um gameta masculino se une a um gameta feminino. A determinação do sexo vai depender desta união. O cromossomo sexual, carregado pelo espermatozoide, mais o cromossomo sexual, carregado pelo óvulo, irão formar o par de cromossomos sexuais do bebê, que pode ser XX ou XY. Assim, se um óvulo X for fecundado por um espermatozoide X, a célula formada será XX e o bebê será do sexo feminino. Já se o óvulo X for fecundado por um espermatozoide Y, a célula formada vai ser XY. O bebê vai ser do sexo masculino. Então, o par de cromossomos sexuais do bebê da tia Lúcia é XY. Isso mesmo. E sabe de uma coisa? Quem determina o sexo do bebê é sempre o gameta do pai. Porque, olha, a mãe só produz um tipo de gameta, X. Então, o cromossomo herdado da mãe vai ser sempre X. Já no caso do pai, o espermatozoide pode ser tanto X como Y. É verdade. Ufa! Terminei minha lição. Já tô fera em cromossomos sexuais, né, Dudu? É melhor dar uma revisada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os cromossomos sexuais são os responsáveis pela determinação do sexo dos indivíduos. Você viu que os cromossomos sexuais do homem são o X e o Y, enquanto que a mulher possui 2 cromossomos X. Viu que os gametas possuem só um dos membros do par de cromossomos sexuais, por causa do processo de meiose. E viu que são os gametas do pai que determinam o sexo do bebê. Só mais uma coisinha. A herança dos cromossomos sexuais, que foi o que a gente estudou na teleaula de hoje, não tem nada a ver com as preferências sexuais. Todos os homens homossexuais ou heterossexuais possuem cromossomos X e Y. E todas as mulheres homossexuais ou heterossexuais possuem cromossomos XX. Bons estudos e até a próxima.